Cara, a gente recebeu o elogio do João Kleber, cara que, Ó, porra, manja da mídia, apresentador há quanto tempo, e se o cara gostou, Carlos Alberto de pois Nóbrega também, é. mesma não, o coisa, Carlinhos é muito elogiou. gente boa. Sabe que o Carlos Alberto, Ah, ele foi meu chefe de redação na Globo, dos Trapalhões. nossa, É, é, você sendo é roteirista. roteirista. Na Globo eu jogava nas 11, né? Quer dizer, numa época eu cheguei, eu comecei, era roteirista do Planeta dos Homens, aí depois acabou o Planeta, virou Vivo Gordo, aí eu fui pro Planeta dos Homens, que era só de domingo, aí depois eu fui pro Chico Anísio, depois eu fui pro Renato Aragão, e o diretor do programa era o Carlos Manga, e o diretor de redação era o Carlos Alberto de Nobre. Era Super meu chefe. generoso, Gente, né? morava bem em frente ao Teatro Fênix. Aí eu Aham. até falava para o Carlos Alberto. Hoje eu chamei de Carlinhos. Na época, Carlos Alberto, mal moral, né? Respeito, né? Aí o Carlos. Chefe, né? Fala, Carlinhos. Hoje eu falo, Carlos Alberto, pô, você é ótimo, né? Porque você só atravessa aí, ó, a pontinha, porque era o prédio, o Teatro Fênix era aqui, né? O prédio dele era aqui, tinha um riozinho assim, tipo uma vala, assim, um negócio assim. Aí eu falei, você só atravessa a pontezinha para entrar no estúdio, né? Mas é muito legal, foi. E depois foi o momento que o Carlos Alberto me deu a oportunidade de eu mesmo escrever um texto para mim e interpretar junto com os Trapalhões. Foi muito legal. Foi com imitações e tal. Foi aí que você começou a fazer o humor Não, não, eu solo, já tinha não? feito antes com o Chico Anísio, né? Tá. Mas nos Trapalhões ele falou, João, você escreve um texto para você mesmo. E aí eu dou pro Renato, falo com o Renato, vê que o Renato, tudo passava pela mão do Renato, né? Mas aí, como eu tinha um carinho muito grande, uma aproximação muito grande com o Mussum, e o Mussum, também o Dedé, o Dedé é amigo meu até hoje. Mas a minha aproximação era muito grande com o Mussum. Eu tinha um carinho, porque o Mussum foi descoberto pelo Chico Anísio. Chico Anísio que descobriu o Mussum. O Mussum era de uma banda de pagode, né? De samba. Ah, não sabia. É, ele era de um grupo de samba, um grupo de pagode e tal. O Chico. Renato, não, o Chico Anísio chegou ao Renato Aragão e falou, Renato, tem que botar esse cara aí pra fazer, tal, o cara é bom. Porque o Renato tava querendo formar um novo grupo, né? Uhum. Porque o grupo do Renato era outro, dos Trapalhões era outro dessa versão aí. Só tinha o Dedé, tinha o Ted Boi Marino, depois o Vanderlei Cardoso participou, Vanusa, pô. A Vanusa. Quer Verdade. dizer, muita gente. Cara, Aí, quando ele foi para a Globo, já. Na própria TV Tupi. Era a TV Tupi. O Chico indicou, na verdade, o Mussum. O Chico Então, sempre visionário, né? você que era gênio. O Chico Anísio, gênio. É. O Chico tinha uma frase o seguinte, que eu guardo comigo. É o seguinte: quando todo mundo dizia que eu era um imbecil, né? Eu não acreditei que eu era um imbecil. Como da mesma forma que hoje me fala que eu sou um gênio, eu tenho a genialidade de não acreditar que eu sou um gênio, Uhum. entendeu? Então, essas coisas do Chico Anísio era genial. E eu guardo muitos conselhos do Chico. O Chico, para mim, foi tudo, né? Foi maravilhoso. O Chico, o Chacrinha foi também um período mais curto, mas foi, né? Claro, pelo amor de Deus. Hoje o que eu sou, o apresentador que eu sou de temas populares, assim, de ter o contato com o povo, assim, e que eu gosto, foi com o Chacrinha. Uhum. Do lado mais intelectual, porque o Chico Anísio fazia um humor popular, um humor brasileiro, né, que a gente falava, mais intelectual. Se você falar, o texto dele é muito intelectual. sempre com alguma mensagem, Sempre. né? O texto do Chico é muito intelectual. É muito diferente do que era do Jô, por exemplo. Sim. Né? Dois gênios, na minha opinião. O Jô também era genial, né? Com outro perfil. Né? E todo mundo sempre elogiou o Jô Soares como um cara intelectual, um cara genial, um cara que fala idiomas, fala língua, e sem dúvida, é que o Jô promoveu mais esse perfil dele do que o Chico. Uhum. Entendeu? Por causa do tipo de programa, talk show, aquela coisa toda. Mas o Chico era um cara muito culto. O Chico falava várias línguas. O Chico era um cara de conhecimento geral, É né? mesmo. Eu me lembro que até tem no YouTube, eu estava presente nessa gravação, quando o Chico fez uma entrevista para o Jô Soares no SBT, não foi nem na Globo, foi no SBT, quando o Jô estava no SBT. Poxa, foi uma entrevista fabulosa, entendeu? Dois juntos, e eu me lembrando, quando eu comecei a carreira, vendo os dois lá. Uhum. Porque você imagina, a geração Jô, Chico, Agildo, Paulo Silvino, tal. Renato Couto Real, que depois faleceu.
os grandes mestres do humor ali e tal. E não tinha uma geração que chegava. É. Aí eu chego. Foi difícil? Foi. Não foi nada fácil. Tive que provar mais do que hoje o pessoal que faz humor tinha. Porque hoje, qual é a referência que o pessoal que começa humor hoje tem? Da antiga, vamos dizer assim, daqueles que estão no ar com uma certa idade. O Carlos Alberto. Vamos Pra lá. ser nossa. Para ser nossa. Então, eu não. O meu parâmetro era eles, mas eles estavam na ativa. Então, pô, como é que eu posso chegar, igualar e superar? Diferentemente do jogador de futebol. Você pega um jogador de futebol que sai da base, né? Vamos lá dizer, o Vini Júnior, que agora joga no Real Madrid. O Vini Júnior tem hoje 20 anos, 21 anos. Vamos lá, se é isso. Ele com 17 já estava jogando com os principais jogadores do mundo. 18 anos já estava jogando num time que estava o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano tinha acabado de sair. Mas estava o Benzema, estavam os melhores jogadores da Europa no Real Madrid. Então ele tinha, no campo ele já tinha um parâmetro com quem ele podia se alcançar ou superar no próprio período. Com certeza. Nós não. Pô. É. Como é que ia chegar? Então E hoje... não tinha internet também pra Nossa, pra nem fala. viralizar e pra ter Uma público. coisa que eu acho sensacional é imaginar, assim, o Zé Vasconcelos lotando 7, 8 sessões por semana, sem Reels no Instagram, sem patrocinado. Zero. Zero. Era ali na Era raça mesmo. boca a boca. Não, No boca a boca. eu quando estreio meu espetáculo, eu não sei se eu já contei isso, mas se eu não contei, eu vou contar. Quando eu estreio meu espetáculo, o João Kleber, João Kleber, humor, rir é o melhor investimento, direção Chico Anísio. Tá. Aí a gente botou esse texto tal, no Teatro da Lagoa, Teatro da Cidade. Tal. O Chico chegou para mim e falou, João, você escreve um texto e eu dirijo. Falei, pô, legal. Mesma coisa que o Carlinho falou para eu aprender, mas só que nesse caso o Chico dirigia. O Chico só tinha dirigido uma pessoa até então, na vida dele. Quem? O Jô Soares. Só tinha dirigido o Jô. Que honra. Apenas. Lá atrás, apenas. Que honra. No Teatro da Lagoa. Lá, muito tempo atrás. Aí o Chico falou, eu falei, escrevi. E o pior é que qualquer um chegaria e diria assim, pô, Chico, tá aqui e tal. Pô, eu levei um tempo, ele que me ligava e dizia, e aí, já escreveu o negócio? Tal. Aí escrevi o texto, ele dirigiu, tá. E aí foi pro teatro, marcação, tal, beleza, tudo certinho. Bom, ele falou, João, você vai ficar um mês, sem ganhar um tostão. Eu falei, um mês sem ganhar um tostão? Pô, pensei comigo, pô, Chico tá de sacanagem comigo, pô, porque instituição, vou ter que doar alguma coisa, né? Aí ele virou para mim e disse assim, não, vou te explicar. O primeiro mês, nós vamos dar todos os convites. Todos. Por isso que você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar um tostão. Nem eu, nem você, porque ele era o diretor, também tinha que ganhar. Nem você. O Lug tá aí vivo que possa dizer, aliás, Lug, um beijo. Era o produtor? O Lug era o assistente de direção do pai. O Lug que fazia o seu boneco, né? O Lug falou, o Chico falou, falei, por quê, Chico? Chico, você vai dar os ingressos, um mês. E aí é o seguinte, você vai ver o que vai acontecer. E nós demos 400 ingressos. Nossa. Cada espetáculo. Pá, um mês. Lotando E o a espetáculo casa. era de quarta a domingo. Caramba! Sábado e domingo, 2 sessões. Era 1.600. lotado. Muito Quanto difícil. dá isso? Bom, Quase 10 mil pessoas. Bom, É? vai escutando. 8.000 e pouco, não é isso? Vai escutando. Vai dar. Ok. Qual era a jogada de marketing? Falou, por isso que eu estou tocando nesse tema, o assunto do marketing. O cara chegou no dia do... Não, primeiro dia de estreia é convite mesmo, tudo bem e tal. No pessoal, segundo dia, ligava, compra o show para ver o show do João Kleber. Falei assim, tá lotado. Puta, só para amanhã? Não, para amanhã não dá. Para quando? Para não dar. Só tem daqui a 20 dias. Aí falei, pô, mas 20 dias e tal. E assim foi sucessivamente. Todo dia, o pessoal também que não botava muita fé e tal, ia lá ao vivo para comprar o ingresso, que não ligava antes, que naquela época era telefone mesmo fixo. Sim. Não tinha telefone celular, não existia celular. Isso é 88. É. O cara falava, tal. Bom, chegava... Bom, resumindo, o espetáculo ficou 5 anos em cartaz ininterruptos. Óbvio, o show era bom? Era. Direção do Chico Anísio? Pô, não precisa nem dizer, não é nem só pro meu mérito, mas mérito dele também. Principalmente do dele. E o que aconteceu? O boca a boca fez o espetáculo ser É que sucesso. você fica Estratégia de imaginando assim, marketing. né? Vamos imaginar a situação. A pessoa tá lá no trabalho dela, uma vira pra outra e fala, você viu que estreou o show? Vi, você vai? Não sei se eu vou. Uma que liga e recebe essa notícia, Só tem daqui a 20 vai dias. falar assim, você tava na dúvida se você resolver, vai logo, porque eu liguei, só tem daqui... Aí, É o boca a boca.
Foi O assim. alerta. Opa! E tá lotando todas as sessões. Todas as sessões. Só É. tem para daqui a 20 dias. É, 20 dias. Aí o Chico fez uma outra coisa que é de generosidade. O contrato do Chico Anísio com a Globo, eu tô falando Globo, né? Globo da época do Globo dando 70 de audiência, 80 de audiência e tal. Eu, por exemplo, apresentando o programa Chacrinha, tem 90 de audiência. Caramba! Meu Deus. É 90, junto com o Chacrinha. Mas era o que o Chacrinha já dava. Você É. sabe disso? Você deve saber de cor quanto é cada ponto? Sim. Cada Na ponto- época devia ser até um pouco mais. Hoje são um ponto da. Um ponto dá 100 mil domicílios. Que tenha uma Nossa. pessoa vendo, são 100 mil pessoas na Grande São Paulo, estou falando. Hoje em dia, Hoje né? em dia. Naquela época era mais. Meu Deus. Era mais. Nossa. Mas porque eram mais pessoas vendo televisão do que Sim. hoje, né? Com Então, certeza. era mais pessoas. Podia ter menos aparelhos, menos pessoas, menos aparelhos, mas mais Mais pessoas. pessoas. Mais pessoas. Até porque era uma época de famílias maiores também, também né? maiores. Mais gente morando junto. Isso, Então, um isso, televisor ligado na isso. sala era 5, 6 pessoas. Eu fiz